Fala família Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Quintal Tricolor. Me chamo Gabriel Neves e vou estar sempre aqui trazendo notícias, curiosidades e o dia a dia do nosso querido e amado Fluminense Futebol Clube. Hoje a gente vai estar aqui falando um pouquinho sobre esse pré-jogo entre Fluminense e Portuguesa pela segunda rodada do Campeonato Carioca, que acontece às 16 horas. Chegando agora no nosso canal, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sino para receber todas as notificações e segue lá no Instagram Quintal Tricolor. Vamos começar falando sobre a escalação do Fluminense. Acredito que a dúvida maior para esse jogo seja na linha defensiva, porque perdemos os dois zagueiros que atuaram como titular no último jogo, um por fratura e outro por lesão muscular. Então acredito que a dúvida maior para esse jogo realmente seja na zaga. Então o nosso time vai mandar no gol novamente Pedro Rangel, nas laterais Dani Bolt e Raí, e na dupla de zaga que vem a dúvida. Alguns sites cravam que a dupla vai ser Igor e o Rafael Ribeiro, que acabou de chegar de empréstimo do Náutico. Outras fontes dizem que pode ser o Iris, Giovani ou Davi. Então, o único jogador que a princípio parece estar certo nessa vaga da zaga é o Igor. O outro jogador que vai fazer dupla com ele, a gente ainda não tem essa confirmação. Porém, pelo pouco que eu vi, eu acredito que seja realmente o Rafael Ribeiro, que chegou de empréstimo do Náutico. Acredito que vão dar minutos para ele agora, até porque eu não sei como é que está a questão dele com o Roger Machado, porque o Roger pediu um outro zagueiro. Então acredito que ele não conheça muito do Rafael Ribeiro e queira ver mais minutos dele em campo com a nossa camisa para saber. Então, na linha de meio de campo, acredito que o time não deva mudar muita coisa do jogo passado para esse. Vai ser André, Caio Vinícius e Miguel novamente. O Miguel ainda tem um pouco de dúvida em relação à parte física dele, porém eu acredito que não tenha sido nada de absurdo o que aconteceu com ele no jogo passado, foi só um mal-estar, então o Fluminense deve mandar ele para campo de novo. Teremos também Gabriel Teixeira, John Kennedy e Samuel. Desses jogadores que vão ser mandados para jogo, acredito que só o Samuel que tenha que dar uma virada na chave, porque no jogo anterior ele estava muito perdido, muito perdido. Muita gente criticou a atuação do Caio Vinícius, porém eu não achei que foi uma atuação ruim do Caio Vinícius no jogo anterior. Teve um lance ou outro que ele estava um pouco mais disperso, mas eu acredito que o jogo anterior o time perdeu mesmo na falta de experiência e na garfada da arbitragem, né? Que um pênalti não marcado, o gol anulado do próprio Caio Vinícius, que foi um gol absolutamente legal, não tinha nem que ter tido dúvida naquele lance ali, deram uma prejudicada grande. Porém, vale ressaltar também o trabalho do Ailton, né, rapaziada? Muita gente falando das falhas de Frazan, falando de Caio Vinícius. Acredito que Caio Vinícius tenha pago pela passagem anterior dele com o time principal e pelo que a gente viu nos outros times, não pelo que aconteceu no jogo passado. Então, eu acredito que a gente tem que passar a prestar atenção um pouquinho mais no Ailton, porque o Ailton perde um pouco o tempo da substituição. Quem acompanha as divisões de base do Fluminense sabe que o time do Fluminense, em todas as categorias de base, é um time que começa o jogo muito ligado. É um time que começa o jogo com muita energia. Eles não se poupam em momento nenhum no primeiro tempo e início de segundo tempo. Porém, quando chega ali 15, 20 minutos do segundo tempo, a molecada vai sentir o ritmo de jogo. É natural, os caras são novos ainda, não têm o costume de jogar contra times mais cascudos, então vai chegar uma hora que isso vai pesar. Vai chegar uma hora que a perna do moleque não vai estar aguentando mais. Então o Ailton demora a pegar esse tempo, ele demora muito para substituir. Então o Ailton tem que entrar um pouco mais ligado nesse segundo tempo para pegar o tempo da substituição. Foi nítido que o Fluminense no jogo anterior sentiu muito a saída do Miguel tecnicamente e a do André na questão de organização defensiva. Porque com o André em campo, mesmo quando ele ia muito pro ataque, na hora de recompor, era ele que organizava todo o nosso meio de campo na hora da recomposição. E o André jogou muito no jogo passado, o Miguel também, e o time sentiu muito essas duas saídas. Porém, conforme o jogo foi passando, o Ailton demorou também a fazer algumas substituições que ele precisava fazer. O Samuel, por exemplo, estava nulo no jogo durante o jogo inteiro. Então ele podia ter saído muito antes do que ele saiu. Então a gente tem que também prestar um pouco de atenção no Ailton, porque ele demora um pouco nessa substituição. E o Ailton tem um estilo de treinador muito diferente do Marcão. O Ailton ele bota mais pilha, o Marcão já é mais motivador.
O Ailton, ele vê um drible de um jogador do Fluminense e ele fala: que isso, hein, meu amigo? Vai pra onde, zagueirão? O Marcão é aquele perfil mais motivacional. O Fluminense acerta uma jogada, é boa, Fluminense. Na hora de recompor, vamos, Flusão, e assim o Marcão vai levando. Só que eu vejo muito do Ailton ainda, aquele jogo contra o Corinthians, onde ele estava muito perdido. Então acredito que com o tempo o Ailton vai melhorar bastante ainda. É um cara que tem história com a nossa camisa, tem que dar oportunidade pro cara realmente. Só que ele tem que melhorar algumas questões, principalmente na questão da substituição. Mas eu acredito que esse jogo o Fluminense vai entrar em campo muito bem, como entrou o jogo anterior também. Vai fazer um jogo muito parecido com o que foi o primeiro jogo do Fluminense, atacando bastante, com muita velocidade, muitas jogadas de infiltração, muita troca de passe na entrada da área para a gente achar aquela tabela ali. E é um time bom da gente assistir, porque muita gente não tem como acompanhar os jogos das divisões de base do Fluminense. E a oportunidade é essa da gente poder mostrar para todo mundo que não teve tempo durante a temporada anterior para acompanhar a molecada, tá acompanhando agora, e são chances muito válidas, porque a gente precisa realmente saber o que a gente tem na nossa base para trazer para o time profissional e parar de ficar contratando errado. Então, o nosso papo hoje sobre esse pré-jogo foi esse. Acredito que o Fluminense vai conseguir trazer a vitória na segunda rodada, porque o time é muito bom. O time é muito bom, rapaziada. Só que peca pela falta de experiência, mas é totalmente natural por conta da idade. Mas eu acredito que o Fluminense tem tudo para fazer um excelente jogo. Pode ainda acontecer o retorno de Paulo Henrique Ganso no jogo de hoje, ainda não tem nada certo se ele fica no banco, se ele inicia o jogo, mas a gente pode ter o retorno de Paulo Henrique Ganso na partida de hoje, e ele retornando vai ser mais uma liderança dentro de campo com muita experiência. Assim como o Miguel foi uma liderança técnica junto com o Gabriel Teixeira, e o André foi uma liderança mais na parte de organização defensiva, o Ganso pode ser uma referência ali também, pode ser uma liderança muito boa que essa molecada de repente precise, que o Ganso pode cadenciar esse jogo e tirar a velocidade que os garotos colocam o tempo inteiro, essa intensidade. E uma hora eles vão sentir, com o Ganso em campo, de repente diminua um pouco o ritmo do jogo, mas o Fluminense não vai perder a essência da velocidade, porque os garotos vão continuar correndo, só que eles vão saber a hora de correr, porque vai ter alguém para cadenciar essa partida para o nosso lado. Então o nosso vídeo foi esse. Assistiu o nosso conteúdo até aqui? Curte, compartilha, comenta, que seu comentário é muito importante pra gente. Se inscreve no canal e ativa o sino para receber notificação. Rapaziada, se cada pessoa que assistiu meu vídeo compartilhar com um amigo, e esse amigo compartilhar com mais um amigo, nosso canal só tende a crescer. Então conto com vocês pra gente fazer essa corrente pro nosso canal continuar crescendo e nessa escalada aí. Tamo junto. O céu é o limite para o Fluminense, hein? Valeu!